Sudão, não confundir com Sudão do Sul, é um país africano ao sul do Egito e sua religião predominante é o islamismo. O país é pobre, com quase um quinto da população vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Após sua divisão, que criou o Sudão do Sul em 2011, a nação passou a ter 1.886.068 km², passando de maior para o terceiro maior país da África. O Sudão é membro da Organização das Nações Unidas, União Africana, Liga Árabe, Organização da Conferência Islâmica e do Movimento de Países Não Alinhados, e também é um observador da Organização Mundial do Comércio. Sua capital é Khartoum e é uma república federal presidencial democrática e representativa, e seu sistema legal é baseado na lei islâmica. O Sudão do Sul, localizado ao sul do Sudão, é uma região que se tornou independente duas vezes em duas guerras civis e passou a ser um país próprio a partir de 2011. Sua capital é Juba e possui uma área de 644.329 km². Apesar de seu território ser rico em petróleo, em si é um país muito pobre e somente 27% da população acima de 15 anos de idade sabe ler e escrever. No Sudão do Sul, encontra-se 75% das reservas de petróleo do Antigo Sudão, localizadas principalmente na região de Abyei, que corresponde agora a 28% da receita do novo país. E ao norte estão os oleodutos responsáveis pelo transporte do petróleo até o Mar Vermelho. O conflito de Darfur, também conhecido como Genocídio de Darfur, é um conflito armado na região de Darfur, na parte oeste do Sudão, entre os Janjaweed, milicianos recrutados entre os Bagara, tribos nômades africanas de língua árabe e religião muçulmana, e os povos não árabes da região. O governo do Sudão, apesar de negar, dá apoio aos Janjaweed com armas e participando em ataques em conjunto com o grupo miliciano. Foi iniciada oficialmente em 2003 e persiste até hoje, após um ataque das forças rebeldes de Darfur chamadas o Movimento de Justiça e Igualdade e o Exército da Liberação Sudanesa a um posto do governo sudanês na área. O governo reagiu com bombardeios aéreos em apoio à milícia árabe Janjaweed. A causa da formação da rebelião seria a opressão e abandono dos não-árabes do oeste. Os Janjaweed são acusados de inúmeras violações dos direitos humanos, como homicídios em massa, saques e destruições de povoados, além de um estupro sistemático da população não árabe de Darfur. O incêndio de vilarejos para forçar a população a campos de refugiados também é uma prática comum dos Janjaweed. São estimadas mais de 450 mil mortes e 2.800.000 desalojados, e vem sido considerado pela mídia e pelo governo dos Estados Unidos da América como uma limpeza étnica e de genocídio, apesar da ONU ainda não ter dado ao conflito essa definição, pois a China, por ser parceira comercial do governo do Sudão, vem defendendo o país em qualquer fórum internacional que tenta abordar o tema. Inclusive, algumas tentativas de intervenção militar foram vetadas pelo grande país asiático. Em julho e agosto de 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1706, que enviaria uma nova força de manutenção da paz da ONU composta de 20 mil homens para trabalhar em conjunto com os 7 mil soldados da União Africana presente no local. O governo sudanês foi contra essa resolução e iniciou uma ofensiva militar na região logo em seguida. Diferente da Segunda Guerra Civil Sudanesa, esse conflito não se trata de um conflito religioso entre os muçulmanos e os não muçulmanos, mas sim um conflito político que se tornou um conflito étnico-cultural que ganhou contornos racistas nos últimos anos. O conflito interno do sul do Sudão é um conflito armado que teve início em 2011 e ainda persiste nos estados do Kordofão do Sul e Nilo Azul. Os combatentes desse conflito são o Exército do Sudão e a Frente Revolucionária do Sudão, esta sendo formada pelo Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, o Movimento pela Justiça e Igualdade e o Movimento da Libertação do Sudão. Alguns anos de relativa calma depois do acordo que pôs fim à Segunda Guerra Civil Sudanesa, entre o governo sudanês e os rebeldes do Exército Popular de Liberação do Sudão, o novo conflito se iniciou no Kordofão do Sul em 5 de julho e se espalhou para o Nilo Azul, um estado vizinho, em setembro. O conflito se confunde com a guerra em Darfur, uma vez que em novembro de 2011, o MPLSN estabeleceu uma aliança com os rebeldes de Darfur, chamada Frente Revolucionária do Sudão. As causas do conflito podem ser apontadas como sendo graves convulsões sociais e os conflitos com os vizinhos do norte sendo retomados em função das indefinições no estabelecimento das fronteiras entre os dois países, que disputam regiões ricas em petróleo. Há também ressentimento entre dois grupos étnicos. Os Nuer se sentem desfavorecidos frente aos Dinka, que são numericamente superiores, desde a independência do Sudão do Sul, por exemplo, na divisão dos cargos políticos e nas terras cultiváveis. Mas os movimentos não são inteiramente étnicos, e sim políticos e econômicos, onde rebeldes querem adquirir as reservas de petróleo no norte do Sudão do Sul.
Novamente no Sudão do Sul, com os Dinkas e os Nuer, a Guerra Civil Sul-Sudanesa é um conflito étnico que teve início em 2013 e ainda não teve fim. Em 15 de dezembro, o encontro do Conselho de Libertação Nacional em Niakuron foi boicotado por líderes da oposição, chamados Riek Machar, Pagan Amon e Rebecca Garang. O presidente Salva Kiir então mandou que todas as tropas fossem desarmadas. Porém, quando o rearmamento dos Dinka ocorreu, os Nuer também se rearmaram e combates entre os dois grupos começou. O presidente acusou a oposição de uma tentativa de golpe e os opositores o acusaram de ter fabricado tal alegação como arma política e afirmaram que a violência tinha sido iniciada pela guarda de Kiir. Logo, o confronto se espalhou para fora da capital de Juba e a cidade de Bora foi tomada por milícias Nuer e retomada no fim do mesmo mês por forças do governo. Várias tentativas de cessar fogo ocorreram, mas todas falharam, e só em 2014 que negociações de paz foram retomadas. Em agosto de 2015, os dois lados concordaram em assinar um tratado de cessar-fogo. Entre outras coisas, o acordo garantiu o retorno de Bashar à vice-presidente do país, e em abril de 2015, este retornou à capital de Juba e à vice-presidência. Mas a paz não durou, e em julho de 2016, o confronto retomou forças na região de Juba, deixando centenas de mortos. Bonus Round. Conflito extra. A Segunda Guerra Civil Sudanesa foi um conflito entre o sul e o norte do país que teve início em 1983, quando o governo muçulmano tentou impor a lei de Sharia na região sul, que era principalmente cristã. O confronto durou 21 anos e só chegou ao fim em 2005, com o Tratado de Naivasha. É estimado que quase 2 milhões de civis tenham morrido devido à fome e a doenças durante o conflito, devido às condições de guerra. Ruanda é um pequeno país africano que faz fronteira com Uganda, Burundi, República Democrática do Congo e Tanzânia, com uma área total de 26.338 km². O país é considerado, desde 2009, um modelo exemplar para países em desenvolvimento, tendo alcançado estabilidade, crescimento da economia, visto que a renda média triplicou nos últimos 10 anos, e integração internacional. Sua capital é Kigali e foi a primeira cidade na África a receber o prêmio Habitat Scroll of Honor Award por sua limpeza e segurança. A população é predominantemente jovem e rural, com uma densidade entre as mais altas na África. A religião principal é o cristianismo e a principal língua falada é o Kinyarwanda. Ruanda foi formada por principalmente dois grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eram agricultores e se tornaram o grupo mais numeroso, chegando a 80% da população, enquanto os Tutsis eram pastores e eram entre 10 e 15% da população. Mas mesmo sendo minoria, eles se tornaram a elite do país em questão econômica. Os alemães se aposaram do território de Ruanda em 1890, mas a posse durou pouco. Após a Primeira Guerra Mundial, o controle do país passou para a Bélgica. Os belgas perceberam a diferença de classe entre os Hutus e os Tutsis e decidiram usar isso a seu favor. Usando a teoria de evolução das raças, declararam os Tutsis como sendo superiores aos Hutus, e assim criaram uma rivalidade entre os dois grupos. Os colonizadores manipularam os Tutsis a subjugarem os Hutus, criando uma hierarquia racial. Isso alimentou o ódio dos Hutus, e quando o país se tornou independente em 1962, argumentando que eram maioria, os Hutus passaram a governar o país, e se formou o grupo extremista Poder Hutu, que começou a matar os Tutsis. Porém, isso acabou criando um grupo rebelde formado por Tutsis que haviam fugido do país para Uganda ao norte. Esse exército era chamado Frente Patriótica Ruandesa, que invadiram o país liderados por Paul Kagame, que usou seu conhecimento de estratégia militar que aprendeu no ZEWA para comandar o grupo. O objetivo da FPR era derrubar o então presidente Juvenal Habyarimana. O ataque estourou de vez o conflito em 2 de outubro de 1990. Devido à pressão internacional, Juvenal aceitou negociar um tratado de paz em 94, o que enfureceu o poder Hutu. Porém, enquanto voava para a Tanzânia, onde as negociações seriam feitas, o avião foi derrubado por um míssil, matando todos a bordo. Apesar de até hoje não se saber quem realmente efetuou o disparo, os Tutsis foram culpados pelo poder Hutu, que assumiu o controle do país, e em poucas horas começou um genocídio, onde por rádio e nas ruas, os Hutus foram incentivados a matar todos os Tutsis, levando a casos onde vizinhos se mataram com facas e objetos domésticos, e é estimado que em 3 meses, 800.000 Tutsis tenham sido mortos. A França tentou usar tropas para criar uma zona de segurança, mas falharam, enquanto os Estados Unidos da América decidiram não se colocarem no conflito. A FPR conseguiu vencer a guerra no fim ao genocídio em 1994.
A FPR assumiu o poder e, em 2003, fez as primeiras eleições diretas a presidente. Kagame venceu e foi eleito novamente em 2010. O país se recuperou de forma inacreditável. Os termos Hutu e Tutsi foram abolidos em carteiras de identidade, e negar o genocídio se tornou crime. Hoje, Ruanda é um exemplo de desenvolvimento e recuperação social. E agora veremos livros relacionados aos conflitos. Audiolivro Darfur, uma nova história de uma longa guerra. Uma terra sem lei, onde o conflito entre rebeldes do oeste do Sudão e o próprio governo já matou mais de 300 mil pessoas e obriga cerca de 2 milhões a viver em campos de refugiados. O povo de Darfur, hoje, enfrenta em seu dia a dia a violência, a fome e a miséria, situação provocada há décadas pelo descaso ininterrupto de governantes sudaneses pela região. Lágrimas do Darfur. Como será viver na pele os horrores do genocídio? Lágrimas do Darfur é uma extraordinária e poderosa descrição das barbaridades que estão a ser cometidas no oeste do Sudão. O primeiro relato escrito de uma mulher africana que sobreviveu ao inferno do Darfur e que chegou a desejar a própria morte. Uma temporada de facões. Relatos do genocídio em Ruanda. 10 anos depois do genocídio, o jornalista Jan Hasfeld instalou-se em Ruanda para entender o genocídio melhor. Em Dans le Nu de la Vie, 2000, registrou o testemunho das vítimas sobreviventes. Agora, em Uma Temporada de Facões, houve os matadores. Como diz Susan Sontag na apresentação do livro, esforçar-se para entender o que aconteceu em Ruanda é uma tarefa dolorosa da qual não temos o direito de nos esquivar. Faz parte de ser um adulto moral. E agora, filmes relacionados aos conflitos. Darfur, Deserto de Sangue. A história de um grupo de jornalistas ocidentais no Sudão que visitam uma pequena aldeia para coletar imagens e relatos sobre as atrocidades ocorridas lá, mas acabam se colocando no meio do conflito. Lágrimas no Deserto. Dirigido por Paul Friedman, esse documentário conta a história do conflito de Darfur e do sofrimento humano causado, vendo as condições precárias nos campos de refugiados e das falhas das organizações internacionais de lidar com as atrocidades cometidas. Boa noite. Não, pera.